Vence o Dragão. O time do Confiança venceu na última rodada da Série C, mas não foi o suficiente para a classificação para o G8. Eu sou Bárbara Nunes e estava nos comentários na Sportnet, nem tirei aqui a farda da firma para trazer esse vídeo aqui para vocês dentro do meu canal. Se você chegou por aqui agora, não é uma pessoa inscrita, peço que se inscreva. Se você já é uma pessoa inscrita, peço like. Se você também não se inscreveu ainda, dá aquele like, né? Que vai me ajudar e também vai ajudar que esse vídeo chegue em mais pessoas. Bom, o Confiança precisava de uma combinação de resultados. Não era simplesmente ganhar o jogo de hoje. Se tivesse ganho o último jogo contra o Guarani, poderia se garantir. Mas não ganhou. E com aquela derrota, o Confiança chegou hoje precisando ganhar e precisando de empates ou derrotas. Ituano, Botafogo da Paraíba e Floresta. O problema foi que o Floresta ganhou. O Floresta ganhou de 2-0 e aí o sonho do Confiança, o sonho do Dragão acabou, né? Mas pelo menos o time se mantém dentro da Série C. Porque durante grande parte da Série C, o time estava oscilando tanto, chegou a ficar na zona de rebaixamento e não caiu. Então, acho que o grande ponto, na minha visão, né, do time do Confiança é que ele conseguiu se reinventar dentro da própria Série C. Do outro lado, estava o time do Retrô, que já estava rebaixado. Mas o Retrô, mesmo sendo um time rebaixado, é um time muito difícil de jogar contra. Muito difícil. Porque é um time que cria muitas chances, que fecha bem os espaços, principalmente ali no meio de campo, mas tem muito problema de finalização. E foi isso que aconteceu em mais um jogo. Eu comentei vários jogos do Retrô ao longo dessa Série C, então eu percebi que isso foi a tônica do Retrô no campeonato, né? E chegou no jogo de hoje, mais um jogo, o time não conseguiu se organizar. Bom, vamos pensar como é que foi essa partida, né? No primeiro tempo, o time do Confiança teve boa posse de bola, mas teve muito problema no meio de campo. O meio de campo estava completamente dominado pelo time do Retrô. O Confiança, taticamente, estava no 4-3-3. O time do Retrô estava num 3-4-3. Isso quer dizer que o time do Retrô tinha superioridade no meio de campo, porque mesmo com 2 jogadores no meio, tem 4 jogadores aqui, né, no meio do Retrô, contra 3 do time do Confiança, normalmente o time do Confiança estava jogando com um volante mais recuado e 2 meio-campistas, um de cada lado. Então, com o Retrô jogando com 2 jogadores abertos pelo meio aqui, então fazia uma superioridade pelos lados do campo e o Retrô conseguia trocar passes mais rápido. Então, esse ajuste de meio de campo que foi feito no intervalo fez com que, no segundo tempo, o time do Confiança conseguisse ter mais domínio daquela área do campo. Mas, de maneira geral, eu achei o Confiança muito passivo na marcação. Então, não pressionava o Retrô como deveria pressionar. O Retrô, o tempo inteiro, estava com passes longos, trocando, aí girava a bola de um lado para o outro. E o time do Confiança, muito passivo. Deixa eu pegar aqui meu caderno, só para dar uma olhada e trazer exatamente os nomes dos jogadores que eu quero para não errar ninguém aqui para vocês. Bom, no time do Confiança, o Ronald Camarão não apareceu bem, o Breiner Camilo não apareceu bem, o Maicon Aquino não apareceu bem. O Neto, a grande vantagem que eu vejo no time do Confiança, quando ele usa bem o Neto, é que o Neto é um 9 muito móvel. Então ele não fica lá na frente estatelado esperando a bola. Ele desce muito. Isso faz com que abra espaço atrás dos marcadores da zaga adversária e confunda a zaga. Isso é maravilhoso, porque ofensivamente faz o time criar mais. Mas o Neto não fez isso hoje. O Ronald não apareceu tanto. Quando aparecia, estava muito isolado. Por quê? Porque as linhas do Confiança, as linhas em que o time estava organizado, muito espaçadas. Muitas vezes o Wellington, o lateral direito, ele não passava. O Dionísio não chegava tanto. Então, assim, os pontas ficaram muito isolados. O time do Confiança ele precisa jogar mais próximo. E com essa aproximação vai conseguir que seja mais efetivo. Uma saída para isso.
Uma saída para quando os jogadores estão muito isolados é que eles comecem ali um contra um. Então, quando eles vão no um contra um, eles conseguem mais velocidade nos lados do campo. E foi o que o Ronald fez. Ele foi para cima no 1 contra 1, conseguiu a falta. A partir dessa falta, o Maicon Aquino faz o gol, que foi o gol da vitória do time do Confiança. Do lado do Retrô, para mim, um grande destaque foi Felipe Ferreira. Um jogador muito bom pelo lado do campo, joga pelo lado direito, construindo com a perna esquerda, então consegue trazer a bola mais para dentro, consegue girar bem o jogo, bate bem de fora da área, bateu um escanteio assim fantástico, que conseguiu, quase que a bola era um gol olímpico, né? Foi assim uma jogada muito bonita. E o time do Retrô caiu, né? O time do Retrô, com essa queda do Retrô, ele precisa se reerguer para o próximo ano, precisa se reestruturar para o próximo ano e entender como vai fazer para caminhar de novo nessa Série D, que é tão difícil, uma competição tão difícil. O Retrô que chegou na Série C com muita expectativa, porque foi campeão da Série D em 2024, mas não conseguiu entregar o que as pessoas estavam esperando dele, né? Agora o Confiança tem 2 finais e eu estou muito empolgada com essas 2 finais, sabe? Porque é a primeira vez que o Confiança chegou, né, na final da Copa do Nordeste, vai jogar contra o Bahia na quarta-feira em casa e depois no sábado pega o Bahia fora de casa. 2 decisões, um jogo muito difícil, 2 equipes com níveis técnicos, orçamentos, estrutura, tudo completamente diferente. O Bahia é um time de Série A, o Confiança é um time de Série C, mas o futebol é 11 contra 11. Dá para criar uma estrutura para que o Confiança consiga ser competitivo nesse jogo contra o Bahia. Eu espero que isso aconteça e que seja bonito, assim, da gente ver um Confiança competitivo. A gente fez uma boa Série C, conseguiu se reinventar dentro da Série C, o que não aconteceu com o seu oponente na tarde de hoje, que foi o Retrô. Bom, se você chegou até aqui, eu gostaria do seu like, eu gostaria também que você se inscrevesse aqui no canal. Vou trazendo sempre análises dos jogos que eu participo, dos jogos que eu estou comentando lá na Sportnet, e também trazendo análises de futebol de maneira geral, porque é minha paixão, é minha profissão também, é o que eu gosto de fazer. Então, se eu puder contar com o seu apoio aqui, se inscrevendo e curtindo esse vídeo, mandando para outras pessoas, eu vou ficar muito feliz. Fechado? Te vejo no próximo vídeo. Um cheiro!